Nesse vídeo, vamos ver mais uma configuração de tentativa de otimização de sistema, dessa vez na parte entre memória e disco, em que a gente vai ver algumas configurações aí para melhorar o desempenho entre o cache de memória do sistema e a escrita desses dados no disco aí. E essa dica é basicamente mais para aquele pessoal que usa disco rígido, mas pode ser tentado também no pessoal que usa SSD. Como um disco rígido é mais lento, eu acho que vai ter melhores resultados usando então essa dica para disco rígido. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver um lance de configurações de parâmetros do kernel para melhorar o gerenciamento de memória e a escrita em disco desses dados que ficam em memória e tal. Então vamos uma pequena explicaçãozinha. Quando a gente fala para o pessoal que uma das melhores formas de melhorar o desempenho da máquina é colocar mais memória, na verdade são dois. É trocar para um disco SSD e colocar mais memória. Está nesse sentido aqui. Você tem a quantidade de memória que você tem instalada na máquina, nesse caso aqui é uma máquina de 8 GB. Eu estou utilizando 2 GB de memória por causa dos programas que estão abertos nele em si, né? Você tem a memória em cache, que são páginas de arquivos e de sistema que ficam acumuladas aí, no sentido do sistema deixar essas páginas carregadas em cache, porque é bem mais rápido do que você ficar acessando o tempo todo o disco, escrevendo e pegando arquivos do disco. É mais fácil para o sistema deixar ele mais responsivo, colocando esses arquivos em cache para depois fazer o que tem que fazer com ele de acordo com o uso da máquina. Aí aqui você tem o esvaziamento do cache, conforme ele vai sendo usado ou não necessário, ou ele vai enchendo de acordo com os programas que você tem abertos aí ao longo do seu uso e tal. E aqui você tem o disponível, é a memória livre direto que você pode, que está livre para uso mesmo, mas essa disponível aqui, ela vai diminuindo conforme o cache vai aumentando ou utilizado, mas o cache é um tipo de memória que ela pode ser esvaziada de acordo com a necessidade, porque a prioridade do kernel é sempre a memória utilizada e não o cache. O cache é só um acúmulo de arquivos, de páginas de arquivos e de sistema que fica ali, para o sistema não ficar tendo que acessar o disco o tempo todo, senão ia deixar a máquina muito lenta para isso. Dito isso, a gente vai ver então três parâmetros de kernel, três ou quatro, três parâmetros de kernel que fazem o controle dessas páginas cache aí e como elas são utilizadas aí pelos programas e tal. Então, o primeiro parâmetro seria esse aqui. É o VM Dirt Ratio. Né? Então, para você saber quanto é que você... Normalmente, esse valor aí está entre 10% e 20%. O padrão que ele vem nas máquinas aí, independente de quanto ele tem de memória, é 20%. Então, nessa máquina aqui, ela já está configurada para 10%. O que esse VM Dirt Ratio faz? É a quantidade é a porcentagem de memória RAM que vai ser dedicada para o cache de sistema de arquivos antes do kernel começar a fazer eventualmente as escritas no disco ou então começar a limpar o cache de acordo com a necessidade de memória RAM mesmo real de uso da máquina. Né? Então essa escrita ela se dá de modo síncrona, quer dizer, o processo ou o serviço que iniciou a eventual gravação no disco, né? Ele para de responder até que os dados tenham sido gravados. Então, essas páginas que ficam nesse cache do sistema de arquivos se chama Dirt Pages. Você tem as Clean Pages, que são as páginas de arquivos e programas que são abertos pelo sistema de memória e não foram alteradas nessa parte da memória. Quando o processo ou o serviço faz algum tipo de alteração, por exemplo, uma edição de um arquivo de Word, uma edição de vídeo, qualquer coisa que você tenha sempre alteração de arquivos, se chama Dirt Pages, e essas páginas elas precisam ser escritas no disco, senão todo o trabalho que você está fazendo ele se perde, inclusive nos serviços do sistema da sua máquina, aí, atualizações e coisa e tal. Então, por ser um modo síncrono, né, o processo ou o serviço que iniciou a gravação do disco, dessa Dirt Page, para ela se tornar uma Clean Page, o serviço ou o processo ele para de funcionar até que todos os dados tenham sido gravados. Um valor normal para isso daí no sistema é 20. O segundo item é esse System VM Dirt Background, que é a porcentagem de memória RAM
que, quando atingida, né, faz com que o kernel escreva essas dirt pages no disco. E essa escrita é feita de modo assíncrono, ou seja, o processo, né, ou o serviço que iniciou essa gravação, ele não para de responder. Aí você dá lá um sysctl para você saber quanto está. Normalmente esse valor está em 10. Esse aqui já está otimizado para isso aqui, numa máquina de 8 GB. E a diferença básica entre o primeiro e o segundo, além de ser síncrono e tal, é que esses 20% é quando o sistema sabe que tem que começar a limpar o cache. E aqui também quando atinge, por exemplo, 20% da memória RAM, dessa disk ratio, ele começa a limpar o cache, e aqui, quando você atinge a porcentagem também, ele começa a fazer lá a escrita dos arquivos da dirt page no disco. Tudo isso daqui é temporizado, né? Você tem um tempo aí onde o kernel começa a dar um refresh na memória cache para saber o que foi mudado ou não, e quanto tempo leva para ficar também, quanto tempo fica esses arquivos na memória, porque você pode ter, por exemplo, um dirt page de 2 GB, em que você só tem 1 GB de memória que está sendo ocupada na memória cache, e o sistema não esvazia essas dirt pages. Então, você não tem os dados gravados no disco. Então, essa temporização de quanto tempo fica e o tempo que é feito o refresh da memória para saber o que foi mudado ali de arquivos ou não, é que faz com que essas duas partes aqui também escrevam os dados de acordo com a necessidade. Quando chega no seu limite teórico de cache, em que é feita a gravação síncrona no primeiro e assíncrona no segundo. E o terceiro padrão do kernel é esse VMVS Cache Pressure, que é, vou botar aqui, sysctl. Não é porque não está. Será que é esse mesmo? Tá. E tem esse VM Cache Pressure, que vamos dizer que seja a pressão, né, da pressure, em que em que o kernel trata o modo, a prioridade, né, de uso entre o cache do sistema de arquivos e o cache de programas. Então, o valor normalmente é 100, e valores abaixo de 100, o kernel prioriza o cache do sistema de arquivos, que é onde fica as dirt pages e aquela coisa toda. E valores maiores que 100, o sistema prioriza o cache de programas, que são duas coisas diferentes. Então, vamos ver quanto é que está. Aqui eu botei 50, né? Eu estou dando preferência a um equilíbrio maior para o cache de sistema de arquivos por causa das dirt pages, aquela coisa toda, porque a parte do cache de programas, cada programa tem o seu modo de gerenciar os arquivos que estão trabalhando, mas é o kernel que faz com que o que foi mudado, o que virou de clean page para dirt page, e faz a gravação conforme a necessidade conforme as configurações desses 3 configurações aqui. Então, se você tem, por exemplo, até 8 GB, né, até 4 GB o valor padrão está bom, que seria 20 e 10. Se você tem 8 GB ou mais, 10 e 5 fica legalzinho, e esse VM Cache Pressure ele também fica um valor assim, bem interessante. Às vezes pode ser necessário botar 40 ou 30, ou 70, ou 120, ou 150, você vai depender dos testes que você faça aí na sua máquina. E 2 formas que você tem de botar isso aí no modo manual é editando esse arquivo aqui. Ou ele está na pasta sysctl, como o Debian, por exemplo, ou então na sysctl.d. Se não tiver esse arquivo aqui, você pode criar. Então, por exemplo, aqui eu estou no Arch Linux, eu criei esse arquivo aqui. Ó. Então, vamos lá. Sudo nano sysctl.conf. Tá. Não foi esse, não. Mas podia ter sido esse. Aqui eu já fiz aqui Pronto, eu fiz esse daí. Então, tá aqui, ó. O dirt ratio eu botei 10, o background 5, o VS Cache Pressure, e esses outros 2 aqui, vocês não precisam se ligar neles não, que é otimização de internet. Depois vai ficar no outro vídeo aí. Então, os valores para quem tem 8 GB de memória, mais ou menos entre 4 e 8 GB, isso aí está mais do que bom.
Se você tem mais de 8, você pode mudar isso aqui para 8, 7, 6, 5, isso aqui para 4 ou 3. E os valores de que. E você, se você tiver 4 ou menos, os valores normais de 20 e 10 estão normais, você usa aquele mesmo que não tem problema nenhum. Os outros valores de refresh do cache e o tempo que esses arquivos têm que ficar no cache, isso aí não precisa mexer não, que já tá bom para todo tipo de configuração de máquina. Aí se você tiver no Debian e derivados, aí você dá um sudo sysctl-p, e se for no Arch e derivados, você dá um sudo sysctl, /system, para carregar as novas configurações. Ou simplesmente reiniciar a máquina. E um comando para você fazer a limpeza do cache, vamos ver como é que está o nosso cache cacheando lá. 216 e tal. Isso aqui a gente não precisa se preocupar muito não, porque isso aqui é gerenciável. Então, o comando para limpar o cache, né, só manter lá o que interessa mesmo, de programas que já foram fechados e tal, seria isso aí. O primeiro é sudo sync e depois sudo sh, e você vai ver que o cache magicamente vai ser limpo, mas também com o tempo vai começar a encher de novo. Isso aí é normal de qualquer máquina. Isso só fica meio complicado quando você tem menos de 4 GB. Por exemplo, máquinas com 2 GB, aí já começa a ficar meio esquisito o gerenciamento do cache. Daí a necessidade de sempre ter mais memória na máquina. Às vezes mais do que um disco SSD. E uma outra coisa que você pode usar também aí para melhorar o desempenho da máquina é usar um daemon chamado preload. Né? Você dá um sudo apt install preload, ou iai-s preload, ou dnf install preload, ou qual é o outro mesmo? Zipper in preload, que é como é que eu vou explicar? Ele é um daemon que fica de olho nos programas que você mais usa, faz um banco de dados dele e quando você liga a máquina ele carrega em memória aí para os programas que você mais usa para eles abrirem mais rápido. Daí essa dica valer mais para quem usa disco disco HD normal do que SSD. Que SSD já é rápido e você não vai notar muita diferença em usar isso. Então o preload ele faz com que os arquivos abram mais rápidos, mas eles também são carregados em memória. Sempre que você liga a máquina, a partir do banco de dados que o preload faz, conforme você vai usando a máquina, né, com o passar do tempo que você usa a máquina, o preload ele sabe quais os programas que você mais usa e quando você inicia a máquina, esses dados, né, do banco de dados do preload, ele carrega esses programas, ou pelo menos as bibliotecas principais, em memória, que fica na memória cache também. Ali o nego joga tudo que é bagulho ali naquela memória e fica só naquela espera de você usar o programa mais utilizado e você vai notar que com o tempo o programa ele vai abrindo mais rápido. Então, o vídeo que a gente tem é esse daí, né? Você pode testar aí, você não vai ficar assim, a sua máquina nesse caso aqui não vai ficar sem vídeo, sem porra nenhuma, como acontece de vez em quando aí, nego mandando mensagem para mim no maior desespero. E eu que tenho que ajudar os caras a consertar porque eles fizeram merda, porque o pessoal tem mania de ler a porra do vídeo, de assistir a porra do vídeo, em vez de ver o vídeo todo primeiro, não, vai pulando as partes, né? Vai pulando. Aí, normalmente, pela lei de Murphy, a parte que ele pulou é aquela que diz para ele o seguinte, ó, tem que botar assim, assim, assado. O cara vai. Aí quando vai ver, foi, e depois quer botar a culpa em mim, porra. Então, mais uma vez, tudo que eu faço aqui, eu primeiro testo em várias máquinas diferentes para depois colocar. Então não vem encher a porra do meu saco dizendo que eu estou ensinando errado, não. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, faz um pixzinho para ajudar o Bunda aqui a continuar colocando vídeo no canal, que isso dá um trabalho do cacete. E tempo também, né? E não, então aquela coisa de sempre, né? Você não assine, não se inscreva no canal, não divulgue nas redes sociais, não dê joinha, não comente, não mostre para seus amigos, não peide, não fode que eu tô cagando, a não ser pelo Pix, claro, né? E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!